Nós estamos, gente, numa série de mensagens a respeito do ministério de Jesus, como vocês sabem, né? Nós já estamos aí hoje, se não me falha a memória, já é o quarto sábado que nós tratamos sobre o ministério de Cristo, que é 3, né? Ensino, pregação do Evangelho do Reino e cura. Então nós já estamos no quarto sábado, se não me falha a memória, tratando a respeito do ministério do Senhor. Eu me lembro que o primeiro sábado nós falamos sobre mestre dos mestres, Jesus na condição de mestre, daquele que tem a condição de ensinar, de pregar, né? Detentor de toda a sabedoria. Depois nós falamos também sobre a oração. Eu me lembro que no último sábado nós falamos sobre oração, foi um momento bem bacana que o Senhor ministrou conosco. Oração, já dizia Lutero, né? É a respiração da alma. Então sem oração, velho, você está morto, viu? Tem um negócio para você aqui, sem oração você está morto. Você está só de por presente. Oração é falar com o Senhor, é relacionamento com o Senhor. E hoje eu quero falar sobre um tema que na época de Cristo foi um escândalo. Um escândalo aconteceu naquele momento, naquela situação. Eu quero falar sobre sermos filhos por adoção. Significa dizer que Deus, Ele passa a ser nosso Pai. Você sabe que quando Jesus falou em várias ocasiões que Deus era Pai, os judeus se levantaram contra Ele, né, os escribas, os fariseus, todo um movimento no sentido de que Deus era o nosso Criador e não o nosso Pai. Aí Jesus vem e quebra o paradigma, quebra todo aquele conceito de não, filhão, não é por aí não, Deus é Pai. Amém? Então hoje eu quero falar a respeito desse tema e eu quero que você fique muito tranquilo mesmo, porque Deus é Pai. Tem umas frases assim, né, que a gente ouve, né? Deus é Pai, porque Deus é Pai. Deus é Pai, não é padrasto. Olha só, Deus é Pai. Deixa eu falar algo para você. Eu não sei se você sabe, mas em todo e qualquer relacionamento, seja entre casados, seja entre amigos, entre namorados, seja qual for o relacionamento, nós precisamos descobrir, e agora um pouco de psicologia aí, nós precisamos descobrir quem nós somos, quem o outro é e qual o lugar que eu ocupo naquele relacionamento. Isso é importantíssimo para que qualquer relacionamento ele tenha sucesso. Eu preciso saber primeiro quem eu sou, quem o outro é e qual o meu lugar, qual a minha posição no relacionamento. Diante do grupo, diante daquela equipe, diante da sociedade, da comunidade, na minha família, seja qual for o lugar que eu esteja, eu preciso saber quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu preciso saber quem o outro é. E a partir disso, saber qual o lugar que eu ocupo. Lugar que eu pertenço. Eu acho muito interessante, gente, porque nessas nossas andanças há muito tempo, a gente vai visitar, né? Visita um jovem aqui, um casal ali, etc e tal. E eu me lembro de uma das visitas que eu já fiz a um casal, há algum tempo atrás, tá? Não é daqui, tá bem? Não é daqui. E eu me lembro que numa das visitas que eu fiz a esse casal, eu cheguei, né, na casa dito cujo. Nós entramos ali e começamos a conversar e tal, e eu me lembro do marido, assim, gente, um marido enlouquecido, né? Ia pra lá, ia pra cá, lavava roupa, lavava prato, varria a casa, fazia tudo que você possa imaginar. E, marido ideal. E a esposa sentou comigo ali, a gente ficou na mesa, ela ficou sentada comigo, enquanto o marido fazia tudo que você possa imaginar. E ela começou a falar comigo até sobre futebol. Confesso que eu fiquei um pouco constrangido, porque eu não sei se eu estava diante do esposo ou da esposa. Eu fiquei um pouco constrangido e ela falava sobre futebol e ele vinha com a vassoura e varria meus pés, eu dizia, não me varra os pés, senão no caso. Isso é um bocado de coisa acontecendo. E ela falando sobre futebol. Terminou ali o momento do almoço e tal, a gente orou, etc. E nós fomos para a sala, né? O momento ali de comer a sobremesa, né? O quitute. Nós fomos ali para a sala e eu me lembro, eu na época, né? Falei, nossa, é agora que nós vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Nós vamos ter que descobrir agora. Quem pegar o controle da TV é o alvo. Fala muito, gente. Sinceramente, olha, quem pega o controle da TV é o alvo. É um dos sinais que você já tem que ter. Quem é detentor do controle da TV. E eu esperei aquele momento, né? Nós vamos lá, vamos para a sala e tal, e sentamos os dois e tal, e eu fiquei olhando para o controle. Quem vocês acham que pegou o controle? Ela. Pois bem. Então, assim, seja qual for a relação entre amigos, parentes, casados, a gente precisa descobrir quem nós somos.
Nesse caso em particular, estava havendo uma certa inversão. E eu não estou sendo machista, hein, gente? Eu lavo roupa também. Lavo uma roupinha, lavo uma loucinha, isso é bênção. Glórias a Deus por isso, faz parte. Mas a gente, olha, minha esposa lá maravilhosa, amém. Então, assim, a gente precisa, né, descobrir qual é a nossa posição, o que é que nós temos que fazer. Falo isso porque ficou muito claro, assim, evidente que nós estávamos diante de uma inversão de valores. Não que o homem não possa fazer, mas até falar sobre futebol, a mulher falou, rapaz, aí complica, né? Aí fica difícil. Então, assim, nós precisamos saber a nossa identidade, nós precisamos saber quem nós somos, para a partir de então saber quem o outro é, até para que isso não estabeleça um caos, né? Porque você acaba estabelecendo um caos. Você chega num lugar, você não sabe diante de quem você está, quem é a pessoa, o que é que ela pensa a seu respeito, qual é a função que ela ocupa. Então nós precisamos identificar quem somos, para a partir de então saber quem o outro é, e a partir de então também saber o lugar que eu ocupo, qual é a minha função. Há uma situação narrada na Bíblia, que me chama muita atenção e eu quero ler com você, tá? Mateus 16, se você puder abrir aí a palavra do Senhor, Mateus 16, 13 e 20. Mateus 16, 13 e 20, e não diferente na relação entre pai e filho, né, gente? É preciso saber. Mateus 16, 13 e 20, eu vou ler aqui para você. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra também será ligado lá no céu, e o que desligares aqui na terra também será desligado lá no céu. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. No relacionamento com Deus, volto a dizer, nós precisamos saber quem nós somos, para a partir de então saber quem o outro é. E essa passagem ela é muito interessante, dentro da perspectiva que Jesus chega diante de Pedro, né, e diz assim: Pedrão, filho, o que é que estão dizendo por aí a meu respeito? O que é que dizem que eu sou? Aí Pedro fala: uns dizem que o senhor é o Elias, outros dizem que o senhor é João Batista, um dos profetas, Jeremias, outros dizem que o senhor é o Superman, o X-Men, etc, o Thundercat. E aí Pedro sai elencando todos aqueles que acreditavam ser Jesus. Mas tu, Pedro, e agora é uma pergunta que eu faço para você: e tu? E tu, Israel? E tu, Mone? E tu, Rafa? E tu, Carla? E tu, Pedro? Quem dizes que eu sou? Aí Pedro se volta para Jesus e fala, obviamente, tomado por uma revelação do alto: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí sabe o que Jesus fala para Pedro? Como tu sabes quem eu sou, eu também vou te dizer quem tu és. Tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No relacionamento, querido, nós precisamos saber quem nós somos. No relacionamento com Deus, quando nós sabemos quem Deus é, Ele automaticamente aponta para mim e para você e diz quem você é. Glória a Deus. A que lugar você pertence? Qual a sua função? E muito interessante porque não é só uma questão de dizer assim, ó, tu és Pedro, tu tens um nome. Não, Ele nos dá uma identidade. Ele nos dá uma função. Você será a minha igreja. Sobre você eu edificarei a minha casa. É a partir de você que os fundamentos eles vão fluir. É a partir de você que eu serei conhecido. Quando nós sabemos quem Deus é, Deus também diz quem nós somos. E Deus nessa noite, eu quero que fique muito claro para você: Deus é Pai. Deus é Pai. Não se trata tão somente de um nome, mas também de uma identidade. No relacionamento com Deus, é preciso saber quem Ele é, para só a partir de então saber quem eu sou. Quem você é?
Quem você é? É uma pergunta retórica. Quem você é? Reflita a respeito. Quem você é? Quem nós somos? João 1,12, não precisa abrir, diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que significa dizer que nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. A palavra fala no livro de Colossenses que nele foram criadas todas as coisas. A partir, gente, quando nós nascemos, nós não nascemos filho, nós nascemos criação. E tudo isso tem relação direta com o pecado que se deu a partir de Adão. Com o pecado que se deu a partir de Adão. Deixa eu dizer algo para você. Nós somos uma máquina de pecar. Uma máquina de pecar. Uma máquina mortífera de pecar. E não olhe para a pessoa que está do seu lado, para que ela não fique constrangida. Mas nós somos uma máquina de pecar. Ah, mas você deve estar pensando assim: puxa, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. É muito interessante porque lá na faculdade, numa cadeira de Direito Penal, eu me lembro muito bem, me lembro como se fosse hoje. Primeira aula de Direito Penal, entra um professor baixinho, barrigudinho, feinho, mas bem, muito inteligente. Ele entra assim, na sala de aula, né, na aula de Direito Penal, e olha para todos nós e fala assim: pessoal, aqui hoje eu estou diante de criminosos. Eu estou diante aqui de homicidas. No mínimo aqui, no mínimo, entre todos vocês aqui, no mínimo hoje aqui, se nós tivéssemos que sentenciar, o mínimo aqui seria 200 anos de prisão. Restritivo, privativo de direito, sem liberdade. Daí eu comecei a pensar na época, né? E ele começou a explicar que, uma aulinha de direito penal para vocês, tá bem? Que no crime, quando nós vamos cometer um crime, há toda uma fase preparatória. Toda uma fase preparatória que acontece aqui dentro. Por exemplo, um crime muito conhecido, famigerado, um crime há uns 2 anos atrás, que foi a esposa do Ioki, né? O cara da pipoca que foi lá e esquartejou todo ele. Olha, as esposas, não ouçam isso, não esquartejem seus maridos. Mas ela foi lá, esquartejou todo ele, cortou todo ele, colocou dentro de uma mala e começou a espalhar ele pela cidade. Você acha que antes dela cometer esse crime ela já não tinha arquitetado? Tudo já tinha acontecido na mente dela. Ela já tinha planejado, ela já tinha produzido, projetado. E o professor começou a falar justamente a respeito disso. Talvez hoje, em ação, você não matou ninguém. Mas mentalmente, será que nós não matamos ninguém hoje? Aquele chefe xarope, aquele namorado chato, se a gente puder, a gente ia no pescoço dele. Será que hoje a gente não matou ninguém ainda? E é muito interessante porque na época, quando o professor começou a explicar, me veio logo a palavra. Eu falei: puxa vida, realmente, eu não seria preso por tudo aquilo que eu pensei, por tudo aquilo que eu cogitei mentalmente, porque eu não agi. Mas em Cristo as coisas são um pouco diferentes. Eles falam bem assim: cara, tu não precisa nem tocar na mulher. Só o fato de ter olhado para ela com um olhar impuro, tu já pecou. Tu não precisa nem tocar, só olhar, tu já pecou. Eu quero dizer tudo isso para você, todas essas explanações a respeito de pecado, porque isso aqui a gente está tratando sobre pecado, para mostrar que nós somos uma máquina de pecar. Uma máquina de pecar. E eu tenho certeza que hoje, se nós fôssemos julgados, se você já pensou se tivesse uma TV na sua mente agora assim, ó, sendo mostrada para todo mundo, se tivesse uma TV em cima assim do seu cérebro agora e eu pudesse ler assim, por exemplo, o que o Felipe está pensando, você já pensou que aquilo aconteceria? As barbaridades que nós veríamos? Não, tá, Felipe? Não que acontecesse contigo. Mas comigo, por exemplo, comigo, as barbaridades que estariam na minha mente. Nós somos uma máquina de pecar, gente. Um exemplo muito claro é uma criança. Às vezes você pode pensar assim: não, mas e uma criança? Uma criança também peca. Involuntariamente, mas peca. Você quer ver um negócio? Eu vou ter um bebê daqui a 2 meses, se Deus quiser, está nascendo aí, está chegando. Se você pegar e colocar 2 bebês, coloca aí uns 8 meses cada um. Acho que 8 meses já senta, gente? 8 meses já senta, né? Coloca aí 2 bebês de 8 meses que já sentam, um na frente do outro, coloca um brinquedinho no meio. Vai ver o que vai acontecer. Sabe, o UFC acontecer na mesma hora.
Nós somos uma máquina de pecar, gente. Então, assim, Efésios 2 fala: Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, para nos tornarmos filhos de Deus, já que nós estamos falando de Deus na condição de pai e eu na condição de filho. Para nos tornarmos filhos de Deus, é preciso receber e crer em Jesus, porque senão eu sou só criatura, eu não sou filho. Só criatura. Se eu não recebo o Senhor, se eu não creio no Senhor, se eu não entendo que Ele morreu naquela cruz pelos meus pecados, para que eu tivesse salvação, remissão, relacionamento, eu sou só criatura, eu não sou filho. Filho. Quando nós entendemos e vivemos esse contexto de aceitação, entendendo que Deus é Pai e que eu sou filho, passamos a ter a filiação, passamos a ser filhos por adoção, passamos a ser filhos de Deus por adoção, a partir do entendimento de crer e receber a Cristo na minha vida. Eu quero que você saia daqui com essa convicção no seu coração. Eu sei que é um tema um pouco complexo, é algo um pouco até não tão didático, mas eu preciso que você entenda que você é filho. E Deus quer que você o chame de filho, porque Ele é seu Pai. Ele não é tão somente o seu Criador. Ele é muito mais do que isso, Ele é seu Pai. Se você não sair com essa verdade no seu coração aqui, você vai continuar a viver um evangelho descontextualizado. Descontextualizado. Assim como aconteceu com os judeus, assim como acontecem com os judeus, assim como acontecem com os religiosos, ao não enxergarem Deus como Pai. E quando, gente, sinceramente, do fundo do coração, quando eu entendi isso, por isso que eu estou ministrando, geralmente não, eu só ministro aquilo que eu tenho vivido. Eu busco fazer sempre isso. E às vezes eu ministro aqui algo que eu tenho vivido, não dá 24 horas e eu enfrento a perseguição. Eu sou testado. Eu sempre busco ministrar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Se você não sair daqui com essa certeza de que Deus é seu Pai, você vai viver um evangelho raso, sem entender as profundezas, que foi aquilo que nós começamos a ver no culto de Deus. Deus é Pai. Deus é Pai. É tão maravilhoso chamar Ele de Pai. Em Gálatas 4 diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filho. Quando nós entendemos a nossa posição de filho, nós passamos a fazer parte da família de Deus e desfrutarmos, isso aqui é incrível, desfrutarmos da realeza, desfrutarmos desse reinado. Você quer ver um exemplo? Quando você passa a ser filho, alguns bônus lhe é dado, e um deles é a autoridade para expelir demônio, por exemplo. Quando você é filho, algo lhe é dado. Outra questão, quando você é filho, você consegue, por exemplo, evangelizar jovens. Você consegue entender o fato de você ser adotado e reconhecer Deus como Pai, as garantias que lhe são dadas. Eu estou fazendo dentro de um aspecto ainda até natural, não estou nem indo para o aspecto sobrenatural. Deus é Pai. Deus é Pai. Curar pessoas, quando nós entendemos que Deus é nosso Pai, Ele passa também a nos instruir e a nos ensinar, e através da nossa vida curar pessoas. E veja bem, não é você, isso tem que ficar muito claro, não é você, mas é a condição que você adquiriu, a condição de filho. Filho. No livro de Romanos, e agora eu quero que você abra, esse texto é incrível, livro de Romanos, capítulo 8. Pois todos, amém? Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Semana passada eu falei para você o que significava Abba em aramaico, que é meu pai, paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora,
se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu passo a entender, gente, quem eu sou, quem o outro é e quem Deus é, a partir do entendimento de que Deus é Pai. E essa verdade começa a gerar influência nas nossas relações interpessoais. Quando eu sei que Deus é Pai, e quando eu entendo que Ele morreu pela minha vida, e entendo também que Ele morreu pela vida do outro, sabe o que acontece? É algo muito incrível. Eu começo a respeitar ainda mais o outro. Porque muitas vezes nós tratamos o outro como um terreno baldio, em que nós depositamos o nosso lixo. Mas quando eu entendo que Jesus ele veio à cruz, foi ao Calvário e morreu por mim, e pelo outro eu começo a entender que o outro também é representativo diante de Deus, é especial diante de Deus. E aqui é um apelo que eu faço a você: respeite o seu próximo. Ele não é um terreno baldio em que você vai lá e deposita o seu lixo. Entenda, ele é criação, ele é filho da mesma forma que você é. Da mesma maneira, quando você trata ele mal, saiba, você também está tratando mal o próprio Criador, o próprio Pai. Ele não é um terreno baldio, gente. As pessoas não são um terreno baldio, em que eu vou lá, deposito meu lixo, chuto, critico. Quantas vezes nós fazemos isso durante o nosso dia, não é verdade? Quantas vezes nós vamos lá e assim, de forma descarada, querendo magoar, vamos lá e o outro é um terreno baldio, eu deposito o meu lixo. Saiba, ele também foi adotado assim como você foi adotado. Ele merece respeito, ele merece admiração, ele merece carinho, ele merece proximidade. Quando nós entendemos a nossa condição de filho, nós também entendemos quem o outro é. Quando nós sabemos que Deus é Pai, eu sei que o outro também é filho. Em 1 João 3 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. O grande problema, gente, sabe o que é? É que nós queremos viver de forma independente de Deus. Isso é o que acontece comigo e com você. E isso tem relação direta, sabe com o quê? Com a maneira como os nossos pais nos tratam e nos cuidam e nos educam. Tentamos de certa forma projetar isso para Deus, lançar essa verdade para Deus. E os pais de certa forma eles estão ali abraçados pela palavra, porque realmente o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir a sua mulher. Isso é positivo. O problema acontece quando o mundo diz que você tem que ser independente. Quando o mundo diz que você não pode chorar. Quando o mundo diz que você tem que ser forte, porque se você chora é demonstração de fraqueza. O problema todo é quando o mundo coloca essa verdade em você, e a partir dessa verdade que o mundo coloca, você começa a ter essa relação com Deus de independência, projetando em Deus essa verdade. O que acontece é que Deus quer que eu e você sejamos totalmente dependentes dele. E quando nós somos totalmente dependentes de Deus, nós aprofundamos, nós entendemos o fato de sermos filhos, o fato de fazermos parte da família de Deus, dessa realeza. Algo acontece, muda tudo. Muda tudo. Acontece que muitas vezes eu e você queremos andar de forma independente. Deus nos chama nessa noite, querido, jovem, a nos tornarmos dependentes deles em toda coisa. Todas as coisas. Em todas as coisas. Até porque Deus busca essa relação de dependência entre eu e você, porque Ele sabe muito bem, que se você tentar viver a sua vida, tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas sem a presença dEle, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. E como Deus não quer isso, Ele nos estende a mão, Ele nos chama de filho, pede para que a gente chame Ele de Pai, e diz que nós fomos adotados a partir de Cristo Jesus, a partir dessa verdade. Quando nós olhamos para o filho pródigo, para a palavra do filho pródigo, geralmente, qualquer pregador, busque lá no YouTube, seja onde for, o que é relatado ali é só a parte dos porcos, né? Que o filho pega o dinheiro e vai, e dá tudo errado e volta. O que acontece, gente? Eu estava refletindo a respeito dessa parábola e tentando imaginar assim, o início dela, o início de todo acontecimento.
Não só aquilo que as letras ali podem fornecer, mas tudo aquilo que acontece antes. Eu não sei se você sabe, mas para que você tenha direito à herança, regra geral, é necessário que o outro morra. Você só vai ter direito à herança, regra geral, se o outro morrer. Normas de direito. Acontece que o filho pródigo, gente, ele vivia um estágio de orfandade. Orfandade. Só que era a orfandade de um pai vivo. Desde o início, muito antes dele pedir a herança, a parte que lhe cabia, ele vivia um processo de orfandade de um pai vivo. Quando ele pede a herança, sabe o que ele está querendo dizer para o pai? Tu não morre. Como tu não morre, eu não posso adquirir a minha herança, então eu vou adquirir ela em vida. Acontece que ele viveu todo o processo, até mesmo antes do pedido, de orfandade, de um pai vivo. Talvez é isso que está acontecendo comigo e com você. Nós estamos órfãos, vivemos de forma independente de Deus, e acontece que o Senhor, assim como aquele pai, está presente, está perto, quer nos abraçar, quer fazer a festa conosco. O que mais, gente, me preocupa, sabe o que é? Do fundo do coração, é que muitas vezes eu e você, nós vamos ter que pedir a nossa herança, ir para longe, comer comida dos porcos, nos prostituirmos, para só então voltarmos e lembrarmos de um pai que sempre esteve vivo, e eu não via, eu não conseguia enxergar. Talvez vai ser preciso eu e você ir lá e sermos humilhados, pisados, para só então lembrarmos de um pai, lembrarmos que Deus é pai, assim como aconteceu com esse filho pródigo. Assim como aconteceu com esse filho pródigo. Talvez seja a sua situação no dia de hoje. Eu não sei qual é aquilo que você tem vivido. Eu não sei qual é a sua relação com os seus pais terrenos. E eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu vou entrar nisso em um outro momento, porque eu vou falar do meu testemunho. Eu já estou produzindo em Cristo Jesus um sermão a respeito da minha vida. Eu vou tratar com você mais profundamente sobre isso. Mas se você, de alguma forma, nessa noite, se sente sozinho, órfão, perdido, sabe, caminhando como se nada, como se ninguém estivesse ao seu lado, se sentindo sozinho, Deus é pai, gente. Deus é pai. Ele só quer que você reconheça e chame Ele de pai. Não viva órfão de um pai vivo. Não caminhe sozinho, sendo que o seu pai, papai, Ele está do seu lado, a todo instante estendendo as mãos e dizendo: filho, eu quero fazer a festa com você. Eu quero fazer a festa com você, ainda que você tenha pedido a minha herança, ainda que você tenha dito que eu tenho que morrer para ter acesso à sua herança. Eu estou aqui, eu quero lhe abraçar, fazer a festa. Volta, filho, volta para mim, me chama de pai, me reconheça como pai. Qual é a sua situação? Qual é a sua orfandade? Deus nessa noite lhe adota. E Ele lhe adota a partir do Filho dele, a partir de Cristo Jesus naquela cruz. A adoção se estabelece ali. Creia e receba esse Jesus. Creia e receba esse Filho. Porque a partir de então, sabendo que Ele é Filho, que eu sou Filho, eu entendo que Deus é Pai. E é um Pai presente, é um Pai que protege, é um Pai que segura, que aguarda, que abraça. Gente, a sua situação, ela não é tão difícil assim que o seu pai não possa resolver. Aquilo que você tem passado não é tão longe, distante de Deus, que o Senhor, na condição de pai, não possa tratar. Você não é órfão. Se o mundo diz para você que você está sozinho, que é órfão, que você tem que se tornar uma pessoa independente, sabe de uma coisa? Você tem que ser dependente do Senhor, do seu Pai, do seu Pai. Há uma circunstância na palavra que um dos discípulos do Senhor, um dos seus seguidores, Filipe chega diante de Jesus e fala assim: nos mostra o Pai. Aí Jesus se volta para Filipe e fala: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não enxergaram o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem me tem, tem o Pai.
E isso muda tudo, gente. Muda o seu relacionamento, a sua forma de orar, a sua busca pelo Senhor, a maneira como você ouve as canções, quando você reconhece Deus como Pai, Paizinho, e não é o Pai terreno. Não tem que projetar, porque não cabe. O que o seu Pai terreno fez com você não tem relação nenhuma com o Pai do céu. Nada. O Pai do céu é totalmente diferente. Se de alguma forma o seu pai terreno lhe machucou, lhe machuca, não tem relação nenhuma. Não projete no Pai do céu. Ele é diferente. Ele vai lhe abraçar, seja qual for a circunstância. Se você matar, Ele vai lhe abraçar. Se você roubar, Ele vai lhe abraçar. Sabe por quê? Porque o seu amor é incondicional. Incondicional. Não projete. Não projete aquilo que você vive aqui para Deus, para o seu Pai. Não projete. Há um relato. E aqui eu concluo. Um pai amava muito um filho. E ele amava tanto esse filho. E a história narra que ele se sentava com o filho, e esse pai era muito rico. Muito rico. E ele gostava de quadros, de arte. E ele sentava com seu filho no terraço da sua casa para apreciar as artes que ele tinha, os quadros que ele tinha. E havia ali artes de Michelangelo, Picasso, Van Gogh, quadros incríveis. E a história narra que ele sentava com seu filho para apreciar aquelas artes. E em um determinado momento aquele filho foi chamado para uma guerra. Para uma guerra. E aquele filho teve que ir, foi. E a história conta que no meio da guerra, aquele filho tentando salvar outros soldados, acabou sendo baleado, ferido e morto. Aquele pai, passados alguns dias, ficou sabendo daquela notícia e ficou extremamente triste, porque ele era o único filho. Era o filho que apreciava as artes com ele. Passados alguns dias e alguns meses, um dos soldados que tinha sido protegido por aquele jovem, por aquele filho, bateu na porta daquele senhor e disse assim: o senhor não me conhece, o senhor não sabe quem eu sou, mas eu sou um daqueles soldados que naquela tarde o seu filho salvou. Eu vi quando o tiro passou o seu peito, perfurou e ele morreu. Ele morreu dando a vida por muitos soldados e eu fui um deles. E eu trouxe aqui um presente para o senhor. E ele entregou aquele presente para aquele pai, e aquele pai começou a desembrulhar aquele presente. O que havia naquele presente era um retrato do filho, feito pelo próprio soldado à mão. E aquele senhor voltou para aquele soldado e disse assim: quanto você quer que eu lhe pague? Porque você conseguiu capturar bem as expressões do meu filho. Quanto vale? Eu não tenho como lhe dizer qual o valor, porque não há valor. O valor foi a vida dele em favor da minha. Foi a vida dele em favor da minha. Passados alguns dias, aquele senhor, ele veio a falecer, morreu. O dono dos quadros, o pai do filho. E todos aqueles quadros, eles foram a leilão. Foram a leilão todos aqueles quadros, todas aquelas artes. E no leilão, o leiloeiro começou a bater o martelo e a chamar: damas, senhores, se aproximem, nós vamos começar o leilão. E ele disse assim: nós vamos começar o leilão com o quadro O Filho, que foi justamente o quadro que aquele senhor tinha recebido do soldado. Nós vamos começar o leilão com o quadro O Filho. E as pessoas que estavam ali na plateia, as damas e os senhores, disseram: não, nós não queremos esse quadro, nós queremos o quadro de Picasso, o quadro de Van Gogh. Não dele, o de Rafael, mas não dele. Mas não esse quadro.
E o leiloeiro, não, senhores, necessariamente eu tenho que começar por esse quadro. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, $100 pelo quadro. Alguém dá? Alguém dá $100 por esse quadro? Alguém dá $50 por esse quadro? Alguém dá? E lá atrás uma voz suave, cansada, disse: eu dou $10 por esse quadro. Era o velho jardineiro da casa do Senhor. Ele só tinha $10 no bolso. Eu dou $10 por esse quadro. E o leiloeiro começou: alguém dá $20, alguém dá $30, alguém dá mais, alguém dá mais, alguém dá mais. E ninguém deu nada. Ninguém deu nenhum lance a mais, a maior. E o leiloeiro disse assim: o quadro está vendido, o filho está vendido por $10 aquele senhor. Damas e senhores, acabaram aqui o leilão. O leilão acabou aqui. E naquele momento houve uma revolta. Como assim? Aqueles quadros de Picasso e Rafael e Van Gogh, nós queremos aquelas artes. Havia uma cláusula no testamento, senhores, damas, que dizia que aquele que levasse o quadro, o filho, levava tudo. Quem levasse o filho levava tudo. E é isso que Deus diz para mim e para você nessa noite. Quem leva o filho, leva o pai. Quem tem o pai, tem tudo. Tem tudo. Vou pedir para que vocês coloquem de pé. O mundo diz que você tem que andar sozinho, tem que ser independente, que você não pode precisar das pessoas, que você não tem pai, que você é uma pessoa solitária. Mas em Cristo Jesus essa matemática é totalmente invertida, e Ele nos chama para sermos dependentes, e o reconhecemos como meu Pai. Meu Pai. Ele nos adotou, gente. Jovens, mudem o conceito de Deus. Ele nos adotou, você é filho, e Ele é Pai. Ele é Pai. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Você é filho, você é filho, você é filho.